Nós já fizemos a leitura do texto, versos 14 até o versículo 30. Escassez de talentos. Vamos orar e entrar na palavra de Deus. Pai querido e glorioso, obrigado por este belo hino que acabamos de ouvir. Sossegai. Eu peço, Pai, que todos nós consigamos fazer isso neste momento, nos entregando completamente ao ensinamento e influência da palavra de Deus e do seu Espírito. Fale com cada coração, fale com cada vida, tire toda a distração da nossa mente e nos abençoe, ó Pai, apenas com a palavra e a presença de Deus. No nome de Jesus, amém. A escassez global de talentos, ou melhor dizendo, dificuldades em encontrar profissionais com as competências que as empresas precisam, chegou a 80% aqui no Brasil. 80%. Número acima, inclusive, da média mundial, que é de 77%. Então este problema é mundial. Em todos os lugares do mundo, há muitas dificuldades para se encontrar profissionais competentes. Esses números refletem a qualidade da nossa educação, com certeza, principalmente nas universidades. Você sabia que erros médicos, por exemplo, estão matando mais que câncer nos dias de hoje? E que é a terceira causa de morte nos Estados Unidos da América? Por que será? Os centros universitários deixaram de formar profissionais gabaritados para formar ativistas políticos e ativistas sexuais. Os estudantes hoje em dia estão cada vez mais abertos para as adversidades sexuais e para o uso de drogas. E são esses jovens que estão decidindo as eleições municipais, estaduais e nacionais. Bem diz a palavra de Deus que nos últimos dias os homens iriam de mal para pior. Paulo disse para Timóteo: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. É um milagre conhecer hoje em dia alguém com mais de 20 anos trabalhando dentro de uma mesma empresa e com o mesmo entusiasmo, mesmo zelo, mesmo compromisso de antes. A falta de talentos e de compromisso está atingindo todas as áreas, todas as esferas da nossa sociedade, inclusive e principalmente a obra de Deus, o reino de Deus. Por isso que eu digo, segure o pastor que você tem, segure o bom funcionário que você tem, pois dificilmente você achará alguém semelhante ou melhor para substituí-lo. No tempo de Jesus, os escravos domésticos eram as pessoas mais próximas e de mais confiança de seus senhores, às vezes até mais confiáveis que os próprios parentes ou familiares do mestre. Era comum, ao viajar, se ausentar, repartir o dinheiro entre os escravos mais talentosos que havia na casa e deixá-los à vontade para trabalhar com aquele dinheiro. Esta parábola dos talentos nos ensina exatamente esta lição. Deus confiou muitas habilidades em nossas mãos, que são dele, mas que parece que são nossas. Porém, um dia ele voltará para cobrar de nós o uso de cada uma delas. E eu quero repetir, Deus confiou muitas habilidades em nossas mãos, que são dele, mas que parece que são nossas. Porém, um dia ele voltará para cobrar de nós o uso de cada uma delas. O Tribunal de Cristo, conhecido também como o Bema de Cristo, irá tratar justamente sobre esses talentos e de que forma eles foram usados através de nós enquanto estávamos nesta vida. Paulo disse: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo,
ou bem ou mal. Então, meus irmãos, o que a palavra de Deus está nos ensinando através da parábola dos talentos em Mateus 25? 4 ensinamentos. Primeiro, os talentos são diferenciados entre os servos. Segundo, os talentos são direcionados pelos próprios servos. Terceiro, os talentos são devolvidos para o mestre. E quarto, os talentos são decisivos na nossa eternidade. Em primeiro lugar, eu quero que você veja a distinção, a diferenciação entre os nossos talentos. O verso 15 diz: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Talento, essa palavra que agora usamos para expressar nossas habilidades pessoais, era na verdade uma certa quantia de dinheiro, que valeria nos dias de hoje cerca de $1.200. O valor era avaliado pelo peso. Quanto mais pesado um talento, mais valioso ele seria. E o talento podia ser de ouro, prata ou de cobre. Nesta parábola, Jesus enfatiza que o talento que o mestre confiou nas mãos de seus escravos era de grande valor. Apenas um talento, para você ter uma ideia, valia cerca de 20 anos de trabalho. Imagine 100 talentos então. E apesar de existir, raramente uma pessoa só tem um talento. Acontece, mas é raro. Mas mesmo que você só tenha um talento, Jesus deixou claro que já é de grande valor. A questão então não é quantos talentos você possui, mas se está sendo investido, se está sendo usado da forma mais correta possível. Eu conheço um moço, por exemplo, que ele perdeu as suas 2 pernas. Hoje ele é um cadeirante. Vive na cama ou em cima de uma cadeira de rodas. No momento, ele só tem um talento, poderíamos dizer. O talento dele é o de orar. Ele tem o chamado de orar, de interceder pelas pessoas. E realmente ele passa o dia orando, lendo a Bíblia e ouvindo a BBN Internacional. Só um talento, mas que está sendo usado 100%. Amém, irmãos? Só um talento, mas não está sendo usado pela metade, 50% ou 80%. Mas o único talento que está sendo usado 100% para a honra e a glória de Deus. Por que o mestre deu diferentes talentos para os seus servos? Porque ele não agiu como um comunista, um socialista, e repartiu os talentos por igual entre as pessoas. O próprio texto bíblico responde, porque cada um deles tinha diferentes capacidades ou oportunidades. Deus realmente não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de talentos. Por quê? Porque Deus olha para a nossa cultura, Deus olha para a nossa personalidade, Deus olha para as nossas habilidades inerentes. E aí nos dá somente os talentos que realmente precisamos. Eu gostaria de ter, mas não tenho, o talento de tocar o piano, que a minha esposa e o pastor Carlos possuem. Eu gostaria de ter, mas não tenho, o talento da minha filha Rochelle de pintar. Eu gostaria de ter, mas não tenho, o talento de minha filha Roxane de cantar. E gostaria de ter tantos outros talentos que Deus realmente não me deu. Eis aqui um dos maiores problemas dentro da igreja, é a inveja que nós temos dos talentos dos outros, ao invés de cultivar os nossos próprios talentos. Amém, irmãos? Deus sabe que um talento só seria muito pouco para algumas pessoas, enquanto que 5 talentos já seriam demais para outras pessoas. Então, Ele só nos dará o que conseguimos suportar sem cair no pecado de orgulho. Amém, irmãos? Ele só nos dará o que conseguimos suportar com humildade, com esperança, com simplicidade, sem negar o nosso Salvador. Lembro-me de um jovem pregador que trabalhava como 3º homem dentro de um ministério, mas ele sonhava um dia ser o 1º homem.
ele estava ansioso para ser o pastor de sua própria igreja. E finalmente o dia chegou, ele assumiu o pastorado da igreja. 2 anos depois, no escritório da igreja, ele estava chorando, lágrimas derramando do seu rosto, e ele me dizia: eu gostaria de voltar atrás, eu não sabia que seria tão difícil, eu quero voltar a ser segundo, terceiro homem. Hoje, ele é o 4º ou 5º homem na igreja que frequenta, e é uma pessoa muito feliz por isso. Paulo disse, e eu creio: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Em outras palavras, Deus é quem decide o nosso talento, amém, irmãos? E graças a Deus, nós somos diferentes, e os nossos talentos são diferentes também. Então nós vimos a distinção dos talentos. Agora, em segundo lugar, a direção dos talentos. E só uma pausa, irmão Eduardo, eu estou sentindo um pouquinho de microfonia. A direção dos talentos, versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Você viu a distinção, a diferenciação entre os talentos? Agora veja o direcionamento dos talentos. O mestre permitiu o livre-arbítrio no uso de seus talentos. Observe que ele não palpitou, mas ele entregou o dinheiro nas mãos dos servos, e cada servo podia decidir a melhor maneira de negociar os talentos que recebera do mestre. Isso é bom e perigoso ao mesmo tempo. Imagine 20 anos de trabalho em suas mãos, ou 100 anos de trabalho em suas mãos. É muita responsabilidade. Quando eu trabalhava no Open Market do Banco Real S.A., eu tinha a responsabilidade de investir milhões e milhões, acho que na época seriam cruzados, milhões e milhões, das mais variadas empresas da cidade. Um dia, eu tive que investir o dinheiro de uma usina de açúcar, que representava toda a lucratividade do banco durante um ano. Eu peguei nas minhas mãos um cheque, e o valor daquele cheque representava toda a lucratividade do Banco Real em um ano. Imagine se eu me esquecesse de aplicar aquele dinheiro de um dia para o outro. Nem é bom pensar sobre isso, mas era muita responsabilidade. E assim também, meus amados, 2 dos 3 servos não perderam tempo, eles reconheceram a sua responsabilidade, e na mesma hora, eles foram negociar os talentos que receberam do mestre. Não sabemos como o dinheiro foi aplicado, só sabemos que aquele dinheiro foi multiplicado, em ambos os casos, de 2 para 4, e de 5 para 10. O importante é que Jesus Cristo disse que esses 2 servos foram bons e foram fiéis. Por quê? Por 4 razões. Eles usaram os seus talentos prontamente, não ficaram esperando, esquentando o banco, aguardando uma melhor oportunidade, pois eles reconheceram a importância e a seriedade daquele momento. Segundo, eles usaram os seus talentos perseverantemente. Terceiro, eles usaram os seus talentos eficientemente. E quarto, eles usaram os seus talentos vigilantemente. Deus decide, sim, quais serão os nossos talentos, mas nós decidimos de que forma eles serão usados. 2 servos decidiram pela multiplicação, mas o terceiro foi conservador demais e decidiu guardá-lo, escondê-lo. Veja o verso 18. Mas o que receberam um, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele não perdeu o talento, ele não trocou o talento por outro, ele simplesmente ficou de mãos cruzadas e não usou o talento que lhe foi concedido. Quantas pessoas nós conhecemos que não querem usar os talentos que Deus lhe concedeu, ou não aceitam os talentos que Deus lhes concedeu? Nós já perdemos ótimos professores de crianças,
porque eles queriam ser professores de adultos. Nós já perdemos ótimos contraltos, porque eles queriam cantar soprano. Nós já perdemos ótimos diáconos, porque eles queriam ser pastores. Nós já perdemos ótimos porteiros, porque eles queriam ser sonoplastas, e assim por diante. Agora, meus amados, ou deixamos de reproduzir nossos talentos por preguiça ou por inveja, mas o resultado sempre será o mesmo, porque nós é quem decidimos. Então nós vimos a distinção entre os talentos, a direção dos talentos e agora a devolução dos talentos. Sim, nós teremos que devolver nossos talentos um dia para o nosso mestre. Veja o verso 19. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Muito tempo depois, quer dizer que o mestre demorou em voltar, dando a entender que os servos jamais seriam cobrados por seus talentos. Mas o dia da contabilidade chegou e sempre chega. A recompensa será a mesma para quem foi fiel e não para quem produziu mais. Repito, a recompensa será a mesma para aqueles que foram fiéis e não para aqueles que produziram mais. Deus só pede o nosso melhor. Ele não está atrás de quantidade, mas Ele está atrás de qualidade. Amém, irmãos? Nesta manhã, eu diria que nós tivemos uma pequena quantidade de irmãos, mas quantos concordam que o culto foi maravilhoso? Deus se interessa por qualidade, irmãos. Ele busca por bondade e fidelidade da nossa parte. Os dois servos ouviram as mesmas palavras do mestre, tanto aquele que reproduziu mais 2, como aquele que reproduziu mais 5. Eles ouviram as mesmas palavras: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu sei que nesta noite, dentre nós há muitos gestores, administradores, doutores, professores e uma porção de outras coisas, mas Deus está buscando aqueles homens e aquelas mulheres que são bons e fiéis. Alguns anos atrás, eu fui criticado, porque na nossa diretoria da igreja, só havia homens sem formação acadêmica e sem posse financeira. E apesar de maldosa, a crítica foi verdadeira. O crítico dizia que a nossa diretoria era composta pela ralé da igreja, e era mesmo, mas era uma ralé bondosa e fiel a Deus. Amém, irmãos? Os 3 servos eram escravos, então os 3 faziam parte da ralé, mas um deles foi um escravo infiel. Então isso prova que fazer parte da ralé não quer dizer que já sejamos automaticamente bons e fiéis. Também, fazer parte da elite não quer dizer que alguém seja mau ou infiel. Por quê? Porque Deus não está olhando para o nosso status social, mas Deus está olhando para o nosso status espiritual. Quando nós somos bons e fiéis, Deus promete bênçãos no presente, principalmente no futuro. O mestre fez 3 promessas para os servos bons e fiéis. Eles foram elogiados, eles receberam promessas a respeito do futuro, e eles receberam gozo, paz e alegria do seu mestre. Agora veja que interessante, como grupo, aqueles 3 escravos se saíram muito bem. Como grupo, os resultados foram os melhores possíveis. Mas Deus não julgou o grupo, Deus julgou a cada um deles individualmente. E assim também, Deus não irá julgar o Templo Batista Maranata como grupo, mas Deus irá julgar a cada um de nós do Templo Batista Maranata pela maneira como nós também usamos ou deixamos de usar os nossos talentos. O servo mau e infiel não foi julgado porque produziu menos que os outros 2, mas simplesmente porque ele não produziu. E se há uma coisa que Deus não tolera, é a nossa esterilidade, improdutividade.
Meus amados irmãos, Deus chamou a cada um de nós para que possamos dar frutos. Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Por que então não estamos produzindo? Eu creio que não conhecemos o nosso Deus como deveríamos conhecê-lo. Nossa opinião a respeito de Deus tem sido contaminada pelos nossos traumas, nossas experiências pessoais, além, é claro, da visão de mundo que tem nos corrompido. Veja a resposta do servo inútil no versículo 24. Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, toma. Veja a visão que ele tinha do seu mestre, a pior possível. Para ele o mestre era um algoz, para ele o mestre era um ditador, para ele o mestre era cruel. E ele disse: com medo do Senhor, eu preferi não mexer no talento. Tratava-se de uma pessoa que tinha medo do mestre, mas nenhum respeito pelo mestre. O que pensamos de Deus também nesta noite determina o que vamos fazer ou deixar de fazer por Ele. Veja que o servo mau e infiel colocou a culpa no mestre, por sua falta de produtividade. Eu conhecia-te, que és um homem duro. Bom, pelo menos ele devolveu o seu talento intacto, pensando que seria recompensado, mas não foi. Porém o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Esse servo, infelizmente, não pensou, não trabalhou, nem sequer tentou, só deu muitas desculpas. Irmãos e irmãs, o dia está chegando que todos nós também teremos que devolver os nossos talentos a Deus, com tudo que conseguimos fazer através deles e o que não conseguimos. É isso que estamos aprendendo a respeito desta parábola. E em quarto lugar, a determinação dos talentos. Verso 29 diz: porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. O mestre não aceitou as desculpas esparrafadas do seu servo. Ele não pecou por ação, nem por comissão, ele pecou por omissão. Não foi o que ele fez, irmãos, mas o que ele deixou de fazer. Na verdade, ele não tinha medo do mestre, não. Ele tinha medo era de si mesmo, medo do que as pessoas iriam falar, pensar sobre ele, medo de errar, medo de fracassar, medo de perder. Eu diria que esse servo representa as pessoas perdidas, mas também simboliza aqueles crentes que até vão para o céu, mas sem recompensas e sem galardões. O apóstolo João disse: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Deus tem uma recompensa completa para nos entregar na eternidade, mas se ela será completa ou não, depende da forma como nós estamos usando os talentos que Ele nos deu aqui em vida. Quantos estão entendendo isso? Muitas pessoas usam esta parábola dos talentos para ensinar que o crente pode perder a salvação, ou que o crente que não dá frutos nem chega a ser uma pessoa salva. Porém, eu vou lhe contar um segredo. Nós nunca usamos parábolas para ensinar doutrinas. Parábolas não ensinam doutrinas, jamais. Parábolas apenas nos ensinam verdades ou princípios espirituais. E o princípio espiritual que nós estamos aprendendo com esta parábola é o que Tiago já havia nos ensinado, que a fé sem as obras é, diga alguém, a fé sem as obras é morta. Você não pode ser uma pessoa salva e ao mesmo tempo não estar produzindo frutos que permaneçam.
Então eu quero concluir conclamando a nossa igreja a dar frutos, porque este é o nosso chamado, o de dar frutos, não só participar, mas também dar frutos, cada um de nós. Vamos fechar os olhos e vamos orar.